Bom dia. Eu pedi um pedestal porque eu tremo tanto, eu ia deixar o pessoal angustiado de ver. Bom, o pastor tem Parkinson aqui, tá? Mas eu estou muito feliz de poder estar com os irmãos. A Igreja da Liberdade é uma igreja que eu adotei como a minha igreja, e eu tenho muita gratidão aos irmãos pelas orações, pelos irmãos que eu fiz. Aqui acho que é uma das únicas igrejas que eu não tenho um parente próximo, um tio, um primo frequentando, mas mesmo assim eu sinto que eu estou em casa. Eu volto para cá, agora descobri que tem quartos que o pastor pode usar, agora então segura, toda vez que voltar para o Brasil, acho que eu vou ter que sempre dar uma passada aqui. E eu sou muito grato aos irmãos, principalmente os irmãos que têm entrado em contato com a gente lá no Japão, através de mensagens, e tem o Pontes para Missões, que tem sido para a gente é um salva-vidas. Irmãos que não só oram, mas de vez em quando mandam as ofertas para a gente, que são sempre pontuais e nos abençoam muito lá. Então, eu sou muito grato à Igreja da Liberdade, aos irmãos que têm intercedido por nós lá no Japão. Trago saudações da igreja lá de Radano, um forte abraço do Bruno, que tem sido um servo muito especial lá no Japão. E ele sempre está sempre disposto a ajudar e servir. E eu sou muito grato aos irmãos, que aqui foi um lugar onde ele aprendeu muita coisa e está praticando lá, né? Então eu sou grato também a esse valoroso irmão que vocês enviaram lá para o Japão. Hoje é meu último dia, eu estou aqui no Japão, no Brasil. Estou aqui no Brasil já há 2 meses e hoje à noite eu retorno para minha cama, para o meu lugar, meus horários. Mas assim, foi um tempo muito especial de Deus aqui no Brasil. Foi um tempo de refrigério, um tempo de cura, um tempo de abastecer toda aquela... eu me sentia com a bateria meio arriada, meio vazia, e Brasil foi um tempo muito especial, de o coração se encher novamente de alegria, de vontade, de esperança, de me inspirar, vem da igreja. Ontem foi um dia assim que eu fiquei me segurando, assim. Eu estava com um nó na garganta de participar do Queirokai, porque eu vi assim, cada avô, cada avó, meus pais, eu via os meus avós, e eu vi como que essa igreja tem esse cuidado de dar essa honra, de falar assim para eles: muito obrigado, vocês são especiais. E eu fiquei assim com esse nó na garganta de ver como é bonito, ao mesmo tempo de, puxa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter homenageado mais, eu poderia ter feito um pouco mais. Mas meu pai hoje tem 83 anos, eu falei, nossa, vendo ontem a homenagem de vocês, eu fiquei pensando, nossa, eu tenho que aproveitar cada segundo, cada momento, de honrar o meu pai, de agradecer, de falar assim: pai, eu sou o que eu sou hoje porque vocês foram maravilhosos na minha vida. E a Igreja de Liberdade, nossa, me ensinou muito ontem, da maneira como vocês honram, da maneira como vocês abraçam essa geração. Pode ter certeza, Deus se alegra muito com vocês. Deus se alegra muito com essa atitude. Queria ler um texto em João 13, versículo 1 a 9, e depois 12 a 17. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder,
e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também minhas mãos e a minha cabeça. João 13, 12 a 17 diz assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Dei o exemplo para que vocês façam o mesmo, façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, uma palavra de oração. Senhor, eis a tua palavra, nós pedimos que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, de comunicar, Senhor, lições importantes, Senhor, princípios para o nosso coração. Possamos aprender, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Tira toda a interferência, toda a distração, que possamos estar como um solo fértil para receber a semente que é a tua palavra, que ela possa produzir muitos frutos, que ela possa ser guardada de maneira especial, que teu Santo Espírito realmente faça a diferença aqui, Senhor. Nós entregamos nas suas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Depois eu vou mostrar algumas fotos do nosso trabalho, mas eu queria primeiro concentrar com vocês nesse texto de algumas lições que a gente pode aprender. Separei 3 lições que Jesus nos ensina. Primeira lição, Jesus nos ensina, ele dá um exemplo de humildade. Quando ele poderia, talvez nos últimos dias aqui na terra, eram os últimos momentos com seus discípulos, poderia ter feito um seminário teológico ou um intensivão de ensinamentos especiais para os seus discípulos, mas ele passa aqueles últimos momentos fazendo algo assim que foi um pouco inesperado. Jesus pega uma bacia, coloca água, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele fala, 14, 15, Pois bem, eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É difícil, a gente pensar que Jesus ele deixou uma tarefa muito desafiadora. Vivemos dias em que pelo menos a sensação que eu tive passando por algumas igrejas, que a gente está cada vez mais convicto das nossas ideias e estamos tão firmes. Isso talvez para muita gente é maturidade, você ter o seu ponto de vista bem firme, mas eu percebo que às vezes essa firmeza que você tem, às vezes te afasta do outro. Eu nunca vi tanta gente assim falar assim com tanta dureza em relação à opinião diferente da que ele tem. Às vezes parentes, amigos que falam, não, com ele eu não converso mais, porque ele é mais para esse lado, ele é mais para o outro lado. E eu fiquei muito triste de ver que questões assim, sabe, que antigamente eu não lembro de ter assim tanta
tanta diferença assim, nos afastando tanto assim, às vezes irmãos, amigos se afastando porque falar aquele lá eu não concordo com o que ele pensa ou com o que ele fala. Nós somos uma igreja lá no Japão, nós temos nosso templo lá em Kanagawa-ken. E nosso prédio, acho que eu já falei algumas vezes para vocês, nós temos 3 andares. O primeiro andar é a igreja japonesa, o segundo andar os brasileiros e o terceiro andar é os bolivianos. Nós temos um trabalho muito legal com os japoneses. A gente consegue se entender, a gente conversa, faz culto em conjunto. Os bolivianos, assim, a gente fala assim, mais ou menos um portunhol, né, para tentar se comunicar. A princípio, a gente olhando assim, 3 culturas diferentes, talvez muitos pensem assim, talvez os brasileiros ou os bolivianos não vão se dar tão bem com os japoneses, ou os japoneses não tão bem com os japoneses. Mas, incrível que pareça, a gente, às vezes, se pega com os bolivianos. Acho que a cultura da gente é mais caliente, né? E a gente tem as diferenças, e vira e mexe a gente estava batendo boca, e, não gosto disso, por que vocês mexeram naquilo? E, às vezes, era uma convivência bastante complicada. Chegou uma hora que, assim, a gente já estava, assim, quase que pedindo, assim, convidando eles a se retirarem, porque a gente não estava se dando bem. E aí foi nomeada uma pastora japonesa muito jovem, ela devia ter uns 22, 23 anos, e um dia ela pregou assim, no culto, e ela falou, abriu a Bíblia lá em Apocalipse, lá no finalzinho, falando que um dia estaremos diante de Deus, e povos de todas as línguas, tribos, nações, estaremos diante do Pai. E ela falou assim, olha que maravilha, nós estamos já experimentando isso aqui na Terra. Bolivianos, brasileiros, japoneses, eu fiquei assim, os bolivianos vão estar lá. Se a gente convidar para eles, né, não estarem assim, tão perto da gente. Né? Tamanho era o ranço que a gente estava ficando. Mas quando ela pregou aquilo lá, eu falei, puxa, o céu vai ser assim. Vai ter gente de direita, esquerda, de centro, da ponta de baixo, e vai ter gente de tudo quanto é jeito. Por mais que a gente pense assim, mas esse fulano não é crente, porque ele é desse jeito. Você concordando ou não, se ele é alvo do amor de Deus, ele vai estar lá do seu lado. E espero que você esteja também, né? Mas eu fiquei pensando, depois daquela mensagem, foi tão poderoso assim, ouvir e ver o quanto eu estava errado. Que um dia eu tenho que abrir o meu coração a todas as coisas diferentes, mas assim, que Deus ele precisa mudar o meu coração. Infelizmente a gente anda assim, a gente ouve, né, que, por exemplo, nos Estados Unidos existem igrejas só de chineses, igreja só de negros, igreja só de sei lá, chineses, e é confortável, né? Porque a gente fala a nossa língua, tem o nosso jeito. No Brasil a gente tem igrejas de pentecostais, de avivados e tradicionais. Tudo isso é ok, mas, sabe, um dia a gente vai estar todo mundo lá junto. Um dia todos nós estaremos assim, ombro a ombro, louvando o nosso Deus. Por isso que eu queria que você abrisse um pouco mais o seu coração, para que você aprendesse a servir, seguir o exemplo de Cristo. Talvez não seja assim, puxa, que prazer servir esse irmão, essa irmã que pensa tão diferente de mim, mas esse é o desafio que nós recebemos. Jesus, ele deu o exemplo. Filipenses 2, 5-8 fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se e a si mesmo se entregou. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Seja a sua atitude a mesma que teve em Cristo. A nossa atitude seja a mesma que Jesus teve. Você tem a disposição de pegar a sua bacia e a sua toalha e seguir o exemplo de Cristo. Amém? Mais uma lição, João 13:6, ensina a gente sobre a questão da submissão a Deus. Pedro, ele fala assim: Senhor, vai lavar meus pés? Mas não, nunca o Senhor vai lavar meus pés, de jeito nenhum. E Jesus, ele responde para Pedro: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Quando a gente ouve assim, uma palavra assim, tão simples, né, é quase que assim, olha, se eu não fizer isso, então você está fora da equipe. Mas eu acredito que uma lição que eu tiro para a minha vida é que o servir a Deus deve vir primeiro, o lavar os pés dos outros deve vir seguido depois da gente ser lavado, depois da gente ser trabalhado. Trabalhar para Deus tem que ser uma sequência, né? Você é trabalhado por Deus, você é lavado por Deus, e aí você pode, então, participar dessa obra. O serviço, só pelo serviço, o estar ativo numa igreja ou em algum trabalho, se for só pela caridade, se for só pela atividade, quantas pessoas lá fora não podem fazer isso? Quantas pessoas lá, entram num trabalho de assistência social e estão fazendo, às vezes, muito melhor do que muitos cristãos? Não estou dizendo que é errado, mas quando a gente fala do cristianismo verdadeiro, seguindo o exemplo de Cristo, é assim, deixa Deus trabalhar na sua vida. Às vezes nós temos tantas coisas, traumas, mágoas, áreas pecados que a gente precisa ser lavado, precisa trazer libertação do Senhor, que sem isso você só está lá na atividade, fazendo coisas que são só meras atividades, mas se você realmente deixar Deus trabalhar no seu coração, Deus ministrar, Deus fazer um trabalho no seu coração, no seu caráter, na sua vida, deixar que Ele lave primeiro, para que depois você participe do serviço que Deus ele vai te dar. Assim, em algum lugar, Ele vai te encaixar para você aí participar dessa obra do Senhor. Somos convidados, então, a deixar que Deus ministre ao nosso coração. E todos os domingos fazemos isso, né? Quando a gente pede para Deus perdoar os nossos pecados, a gente participa e ora e clama para que Deus ele nos unja, nos abençoe, nos restaure. Essa noção de que nós somos pequenos, que nós somos carentes da graça, da glória de Deus, da misericórdia do Senhor, que nos vai transformando, pouco a pouco. Última lição que gostaria de compartilhar é sobre a disposição voluntária ao serviço. Como o próprio texto já diz, né, que Jesus pega, faz tudo aquilo lá e ele fala assim: vocês façam isso. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Essa lição para os discípulos ali era algo que era uma convocação para eles, né, de vocês viram, aprenderam e agora vocês façam também. Somos convidados como seguidores de Cristo a seguir esse exemplo. E fala até que, 17, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Não apenas a gente vai
aprender a servir, a fazer a vontade do Senhor, mas tem uma promessa aqui, de que vocês vão ser felizes se vocês se dedicarem e servirem, e seguirem o exemplo de Cristo. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria mostrar umas fotos do nosso trabalho, e eu estou falando de serviço voluntário, queria apresentar também o nosso trabalho que nós temos lá no Japão. Eu não sei, eu acho que talvez da última vez até devo ter mostrado. Se repetir fotos do lado me perdoem, tá? É que eu estou vendo que tem muita gente nova aqui. Eu fico até feliz e, ao mesmo tempo, fico mais nervoso ainda, porque muita gente que eu não conheço ainda. Mas eu queria apresentar um pouco da minha família, do trabalho que a gente faz lá no Japão. Essa é a minha família, tenho 3 filhos. Aqui da direita, a Aime, ela tem 18 anos. A do outro lado é Miho, tem 16. E o Luca, no centro, tem 11. A igreja aqui esteve orando pelo Luca, ele fez uma cirurgia muito grande, cardíaca, e ele, graças a Deus, ele está 100%. E ele já não precisa mais nenhum tipo de acompanhamento. Ele passou 8 anos e a gente naquela angústia, será que horas que a gente vai precisar fazer a cirurgia? E bem no início da pandemia, teve essa necessidade, operou, e graças a Deus ele está 100%. Minha esposa lá atrás, família. Aqui é uma foto antiga, né? Mas assim, é porque tá todo mundo, tá o pessoal da igreja japonesa, boliviana e japonesa, num dos últimos cultos que a gente conseguiu fazer junto. Hoje a gente já não consegue mais, porque a gente conseguiu fazer assim a divisão, né, do templo, lá de 3 andares. A gente teve a brilhante ideia, antes a gente usava primeiro andar japonesa, segundo boliviano e brasileiro, e é onde a gente se pegava. Virou um ringue, não uma igreja. E alguém teve a brilhante ideia, que tal separar o 3º andar? E aí, quando separou o 3º andar, finalmente, cada um ficou feliz com o seu próprio localzinho ali, e a gente parou de brigar. Aí a gente está vivendo em paz hoje, graças a Deus. Depois, na pandemia, a gente teve uma redução muito brusca. Quase que metade da igreja acabou saindo. Não apenas deixou de frequentar, mas alguns irmãos vieram pedir assim, olha, nós vamos sair, vamos para uma outra igreja, tal. E a gente entendeu, olha, se é isso que vocês sentem no coração, tudo bem, né? A gente não vai obrigar ninguém a ficar, mas foi um tempo assim que a gente ficou assim um pouco na dúvida. E agora, Deus, como que vai ser? Mas graças a Deus a gente passou por toda essa parte, como também aqui foi complicado no Brasil. Essa parte da pandemia foi uma adaptação atrás da outra, até que a gente conseguiu passar por tudo isso. Graças a Deus estamos bem hoje. Nossas adolescentes, crianças. Aqui era um vídeo, só que eu não consegui passar, mas é a nossa cozinha. Assim, a nossa cozinha deve ter uns, nem sei quantos metros quadrados é pequeno, é bem pequeno. E a gente tem, assim, nessa foto está a minha esposa dando aula em português para umas 6 criancinhas pequenas que falam português. Depois o vídeo ia rodar para cá e temos adolescentes que só falam japonês. Aí tem a tia Decão, que está dando aula em japonês. Metade dos adolescentes estão debaixo de um armário, que era o único lugar que tinha. Ou era ali ou era o banheiro, então escolheram ficar embaixo do armário. E aí, virando um pouquinho mais, aí tem a cozinha, onde o Bruno, é o escritório do Bruno, que ele fica ali ajudando na cozinha. E é o que nós temos. Então, quando a gente separa assim, para o cultinho das crianças, é nessa cozinha. Eu gosto, né, porque eu estou lá pregando, está um silêncio, mas lá dentro, fritura, a criançada gritando. O pastor, quando foi lá, né, ano passado, foi Márcio. Acho que está na hora, hein, de pensar em algum lugar maior. Está apertado aqui, né?
E tem sido um desafio, uma oração, até inclusive peço aos irmãos que estejam orando. Deus tem nos dado muita graça e a igreja lá tem crescido. Agora, compartilhando um trabalho voluntário que a gente começou a fazer lá na igreja, começou com essa menininha aí. Ela chegou no Japão com 10 anos, e essa menina, ela estava tendo muita dificuldade na escola, ela não conseguia falar japonês e ela não entendia nada que era falado em sala de aula. E a mãe veio conversar com a Lika, com uma irmã da igreja, e falou assim, será que vocês não têm ninguém que pode entrar em sala de aula e ajudar a minha filha, porque ela está boiando, ela não entende nada, não está aproveitando nada, os meses estão passando e está dispersando o tempo. A mãe falou acho que eu até prefiro que ela fique em casa do que fique lá, né? Mas a gente foi conversando e tal, e aí uma hora surgiu uma ideia de por que o pastor não entra em sala de aula? E aí eu falei, posso tentar, né? E houve essa chance, né, de participar, e comecei a entrar em sala de aula, ajudar essa menina, e foi uma porta de entrada, né, onde eu conseguia, assim, ajudar crianças. E ela foi só a primeira de várias outras. Então, aí nós criamos esse projeto, chama Projeto You, é um projeto que dá assistência a crianças, crianças estrangeiras e da região, e é o que a gente começou a pensar juntos e montar como que a gente daria apoio. No momento está tudo em japonês aí, mas assim, a ideia mais ou menos é poder entrar em sala de aula, ajudar as crianças nas tarefas, ajudar as crianças em qualquer área assim, que tenha necessidade, traduções, ajudar as famílias, a interação deles com outras crianças. Então, é mais ou menos essa ideia do projeto. A gente aluga salões da prefeitura, onde a gente junta essa criançada, chama mais voluntários, inclusive tem vários, não sei se pode falar irmão, mas tem vários voluntários da Igreja Católica, aliás, mais gente da Igreja Católica do que da Igreja Cristã, e universidades da região também. Nós trabalhamos com a Universidade de Sofia e Tokai Daigaku, que é da nossa região. Aquela do meio é a menina que eu apresentei na primeira foto, e essa é uma sala só para crianças estrangeiras. E eu passei aí uns 4 anos, toda semana indo e dando apoio às crianças. Foram 11 crianças que a gente esteve ajudando com traduções e ajudando as famílias. Então, foi esse trabalho. Inclusive, esse professor que me deu essa garrafinha aqui, falou, tem cara de Brasil, então é presente para você. O que aconteceu foi assim, a gente estava indo o trabalho muito bem, aí até que a mãe daquela loirinha falou assim, pastor, não dá para vocês darem aula para a gente também, porque chegam as cartas e a gente não entende nada. E eu vou na loja, eu não sei nem perguntar se é açúcar, se é sal, e eu queria aprender um pouco, né? Aí eu falei, vamos ver se a gente consegue professores, e a gente conseguiu. Tinha um grupo lá querendo dar aula, só que não tinham alunos. Tinham vários professores e não vem aluno, não sei o quê. Eu falei, não, aluno deixa comigo que eu consigo. E a gente uniu o útil ao agradável, criamos laços e vínculos ali, e emprestamos à igreja, e a gente começou vários grupos de escolas de japonês. Hoje a gente tem essa Megumi Nihongo Kyoshitsu, todos os sábados tem aula, e temos aula online também. Então, a gente tem um trabalho não só ali presencial, mas também através da internet. Temos até alunos aqui do Brasil que fazem com professores lá do Japão. Essa foi a última turminha que a gente conseguiu fazer uma reuniãozinha ali, comer umas coxinhas, uns pastéis, e foi muito legal. Não sei se dá para ver, assim, tem os voluntários aí, tem uns que têm 89 anos, e estão lá, firme e forte,
Às vezes dá umas travadas assim, mas é assim, estão lá todo sábado e tem sido uma alegria muito grande fazer esse trabalho. A gente faz eventos também para a comunidade, então a gente chama não só os cristãos ali, mas a gente chama gente de tudo quanto é lugar, pela internet, e a gente, nesse evento, a gente convidou uma psicóloga brasileira para falar sobre saúde mental, emocional, foi muito legal, e foi transmitido, foi bem interessante esse trabalho. E a última foto, eu queria só apresentar esse meu amiguinho, vou chamar ele de John, tá? Ele é um menino de Moçambique, é o último menino que eu estou cuidando hoje. Esse John, ele veio de Moçambique, ele tem 10 anos, e ele não falava ohayou gozaimasu, assim, e ele estava sofrendo muito. O dia que eu cheguei na escola, a pedido do diretor, ele estava brigando com outra criança, e eu tive que ir lá meio que apartar. E eu comecei a falar com ele em português, e foi acalmando, né? E ele foi assim, meses que ele estava lá, que ninguém entendia, ele tinha um tradutor pendurado no pescoço, e ele usava aquilo lá para se comunicar. Só que o tradutor, ele tinha só português de Portugal, português do brasileiro, né? E aí ele tinha algumas palavras lá de Moçambique que não pega nenhum nem outro. E, para quem já usou o tradutor, né, da Google, sabe que tem hora que dá umas pegadinhas, né? Com ele era toda hora. E aquilo irritou tanto que aí virou briga. Porque, às vezes, ele pegava o tradutor e ele queria xingar alguém, né? Você, eu vou te matar. Você, eu vou passar na sua casa, eu vou pegar, eu vou falar com a tua mãe, eu vou... Menino, 10 anos, ele com ódio, ele falava, daí o tradutor aparecia assim, a minha avó cozinha muito bem, hoje à noite, que tal você comer na minha casa? E a criançada dava risada, porque o semblante dele era queria matar, mas via um convite todo educadinho, assim. E o pessoal dava risada, e a criançada, assim, achava que a gente está conseguindo se comunicar, mas o tradutor só bagunçava a história. Quando eu cheguei, daí ele várias vezes a gente teve alguns embates ali, algumas brigas, mas finalmente a gente conseguiu. Olha, John, vamos fazer o seguinte, eu venho então toda semana, eu vou cuidar de você, só que eu quero que você prometa uma coisa, né? Ele é um menino cristão também, ele vai numa igreja lá. Você não vai bater mais nas crianças. Você vai tentar, pelo menos, colaborar e estudar um pouquinho, e a gente vai sair dessa. E chegou um ponto assim que eu realmente não sabia mais o que fazer. A gente ficou assim, 1 milímetro assim, de colocar ele numa salinha de deficiente mental. Porque ele já estava atrapalhando as aulas, ele brigava com muitas crianças. Só que qual que é o contexto dele? A mãe veio de Moçambique, ela é professora de inglês, ela trabalha das 8 da manhã até as 8 da noite. O menino, ele vai para a escola, ele volta e ele fica sozinho, não tem ninguém. A mãe deixa um bentô, um saco de pão lá, e ele tem que se virar para jantar, para fazer as coisas. E aí ele voltava da escola e ficava sozinho, ele ia para os parques, aí teve algumas vezes que a polícia teve que ir lá tirar o menino, porque não pode ficar sozinho na rua até a noite. Então eu via assim, que não era só ajudar na escola, tinha toda uma questão também de ajudar a criança não ficar sozinha, né, abandonada. Só que nesse inteirinho eu tive alguns problemas de saúde. Eu comecei a me sentir muito mal. Coisas que foram acumulando na minha vida, ministério, assim, eu não conseguia descansar, eu já estava com alguns anos com insônia, eu tive problemas assim, mais sérios assim, de estresse, de depressão, e uma hora eu não conseguia mais nem fazer esse trabalho nas escolas. E fui procurar ajuda, e quando eu percebi assim, o meu nível olha, precisa tratar agora, para tudo que você está fazendo e vai se tratar.
foi o momento que eu tive que tirar o pé do acelerador e falar assim, olha, eu não consigo mais, né, me envolver mais. E eu pedi para a igreja, por favor, alguém poderia ajudar de alguma forma. Eu tive uma lembrança de uma coisa que acontecia em casa. Meu avô, ele faleceu com 100 anos. Ele tinha, perto do tanque do lado de fora, a gente viveu boa parte ali em Caraguá, tinha uma faquinha de passar manteiga, assim, né? E ele pegou essa faca, ele ficou amolando até virar tipo um canivete. E esse canivete, né, entre aspas, a faca de passar manteiga, era assim, multiuso. Limpava peixe, cortava verdura, afiava ali cortava os bambus e fazia um monte de coisa com aquele canivete improvisado dele. Apertava parafuso, tinha 1001 utilidade. Eu tive a sensação de que a minha vida, meu ministério era ser esse canivete multiuso, MacGyver, que eu tinha que ser isso. Você tem que ser, como pastor, o cara que vai ajudar lá fora, lá dentro, e visita, e faz isso, faz aquilo. Tem gente que não está falando a língua, vai lá, ensina, faz isso, faz aquilo. E eu achava que isso era o mínimo do que eu tinha que fazer. Só que eu percebi que eu não dava conta do negócio. Só que teve uma hora que, quando eu percebi que eu não dou conta do negócio, mas eu falei assim para a igreja, Deus, pessoal, se alguém pode me ajudar, eu aceito. Eu fui percebendo assim que a igreja é como se fosse uma loja da Dyson, né? Tipo, tem todos os acessórios, tem os descascadores de batata já prontinho ali, tem as faquinhas de todas as lâminas. E eu fui percebendo assim, nossa, e eu falei, não, irmão, deixa que eu faço. Eu consigo, eu tenho prática. A falta de confiança nas pessoas trouxe muita sobrecarga ao meu coração. E quando eu falei, não dá, não consigo mais, fui percebendo que as pessoas foram se levantando e fazendo de forma muito melhor do que eu. E as pessoas se levantando e ajudando, assim, eu falei, por que eu não vi isso antes? E eu achava que, para servir a Deus, então, eu tenho que ser uma faca mais amolada, eu tenho que ser um canivete mais, assim, com, tipo, quase que... O meu sonho era ser um canivete suíço, né, que tinha não só a minha lâmina, mas eu teria outras coisas que eu poderia fazer, então eu tenho que fazer mais curso, eu tenho que me equipar mais. Mas não deu. Eu percebi que chegou uma hora que meu limite bateu ali. E quando eu distribuí as tarefas e eu pude vir para o Brasil, foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo assim, longe, tão despreocupado, porque eu sei que as coisas lá estão indo bem. E louvo a Deus, porque foi através de uma doença que me trouxe essa revelação. Esse refrigério, esse tempo assim de falar assim, olha, você não está sozinho. Lembra muito o que Elias passou lá no final do seu ministério, quando ele chega e fala assim, olha, eu estou sozinho. E Deus fala, não, você não está sozinho, não. Tem um monte de gente que está lá guardadinho ali. E pessoal fiel. E eu sinto assim que não só a minha igreja lá em Radano, mas a igreja aqui no Brasil tem sido esse apoio. Só que o que eu queria desafiar os irmãos tem muitos Johns por aí. Tem muita bacia e toalha espalhado pela igreja. Não só dentro da igreja, mas lá fora, que a gente pode pegar e se dispor e falar, eu posso fazer alguma coisa. O trabalho não é tão difícil assim. Não precisa de tanta desenvoltura assim para você servir ao Senhor, não. É só você falar, eis-me aqui. Quando aquele menino traz os pães e os peixes, talvez seja só o bentozinho dele, mas aquilo lá foi feito um milagre. Não foi porque aquele menino tinha a matemática, ou se fizer isso, se cortar em 300 pedaços, vai dar aí para uma turma boa. Não, foi porque ele colocou aquilo diante do Senhor.
E eu acho que a gente falar assim, Deus, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não consigo fazer nada, é você subestimar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Meu desafio hoje para você é assim, deixa Cristo lavar você primeiro, deixa Cristo te transformar de dentro para fora. Mas tudo isso não é para que você só seja uma boa pessoa, é para que você se levante e faça isso e seja instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Aliás, eu desafio vocês também a falarem com o seu pastor. Fala assim, olha, pastor, por muito tempo eu tive pensando que eu não dava conta eu não consigo fazer as coisas, mas olha, eu quero servir de alguma forma. O que eu faço? Tem alguma coisa? Dá essa dor de cabeça para o pastor pensar aí. Desafio vocês. E se não achar nada aqui, não, aqui já temos uma equipe boa, vem para o Japão. Vamos. Lá o Bruno está sozinho ali na cozinha. Não, brincadeira, ele está servindo muito bem, mas se tiver mais companheiros, seria muito bom. Tá? Então, se você sentir no coração um dia de servir, de pegar esse balde, bacia, a bacia e toalha, e quiser servir, tem um campo tão grande para você fazer. Tem muitas coisas. A própria Holiness tem vários trabalhos que a gente faz e que você possa se engajar, se comprometer a servir ao Senhor. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu desafio de fazermos aquilo que o Senhor nos ensinou. Muitas vezes sem palavras, Deus, apenas com a nossa atitude, com o nosso estendendo as mãos ao próximo, ajudando naquilo que nós vemos que é uma oportunidade do Senhor, podemos fazer tantas coisas, Deus. Que o Senhor nos dê um coração sensível à Tua voz, que possamos ser cristãos que compreendem o Teu chamado, que não colocam as prioridades fora de ordem, colocando a minha vida, os meus projetos em primeiro lugar, mas que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Ajuda-nos, Pai, a servir ao Senhor, de forma que a gente possa provar, Senhor, dessa felicidade que o Senhor nos promete. Possamos, Deus, ter o nosso coração cheio, percebendo que o Senhor é o Deus que faz tudo. Nós apenas somos mordomos, somos apenas servos Teus. Que o Senhor nos capacite como igreja. Obrigado pela Igreja da Liberdade, que tem sido essa igreja que inspira, que abençoa, que é tão generosa. Que daqui muitos irmãos, ó Deus, possam se levantar, ó Pai, para Te servir, com o seu dom, o seu talento. Capacita, toca e Espírito Santo, tenha a liberdade de incendiar os corações. Incendiar, Senhor, para que os irmãos aqui não fiquem sentados, esperando, Senhor, um momento, mas que eles possam já se levantar para servir, ó Pai. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.